Olá, pessoal, boa noite. Que todos tenham uma excelente noite. Hoje eu estou fazendo essa live especial com um grande convidado, que é meu amigo David de Goiás. Eu vou chamar ele aqui. A gente vai falar sobre desenvolvimento pessoal. Enquanto isso, eu vou esperando. Fala aí, minha amiga Sheila. Tudo maravilhoso. Como é que tá aí? Maravilha, né? Então, como é que tá os estudos aí? Tá indo. Muito bom. Nossa, tá aprendido muito. E eu falo que a gente, cada vez mais eu tenho sede de aprender, né? Quanto mais a gente aprende, mais a gente quer aprender. Você está na sua casa? Na verdade, eu tô aqui na área de lazer. Eu tô aqui vendo os meninos brincarem aqui. Eles estão aqui brincando, estão jogando bola ali, eu fico aqui olhando eles. Certinho. Maravilha. Então é isso aí, Sheila. Então os estudos que você está fazendo aí na área de desenvolvimento pessoal, né? Fala aí mais pra gente. Você está estudando quem é o mentor que você está desenvolvendo aí? O mentor é o Pablo Marçal. Eu estudo com ele, né? Você também, né? Isso. Nós temos um mentor em comum, né? Por isso que nós estamos aqui unidos aí. Na verdade, a gente se conheceu pelo WhatsApp, exatamente por causa de um grupo de transbordo que você criou, né? Que é o Generais do Reino, não é isso? Não. É qual? Na verdade, está muito mais tempo. Na época, você vendia, trabalhava com foto. Sim. Já tem 5 anos, tem mais. É verdade. Então, o que eu estudo com o Pablo Marçal? O que eu tenho estudado sobre todas as áreas, né? Mas o que mais me chamou a atenção nele, o que mais me fez querer estudar com ele foi sobre desbloqueio, né? Eu tinha bloqueio de maternidade. Então, eu já até estudava com umas outras pessoas, mas eu tinha medo de dar um salto, foi com ele. É claro que todos os estudos, tudo que você aprende, vai te ajudando. Mas quando eu dei um salto mesmo, foi com ele. Né? Não tem como você ficar parado quando você tem um mentor. Não tem como você ficar no mesmo lugar, né? E eu tinha um bloqueio muito forte comigo, que era o bloqueio do medo. Se você quiser ir um pouquinho para outro lugar, você está escutando eu falando? A fala está um pouco embaçada, não estou entendendo bem. Vocês que estão assistindo aqui, digita aqui se estão entendendo bem o que a gente está falando. Está um pouco embaçada a sua voz, até para mim aqui está um pouco ruim. Não sei se o pessoal que está escutando consegue entender. A voz está um pouco embaçada. Você consegue me escutar bem aí, perfeitamente? Oi? Está conseguindo me escutar bem aí? Não, eu estou te escutando bem. A voz está embaçada, como se o microfone estivesse um pouco distante. Mas está tranquilo. Peraí, só um minutinho. Agora melhorou? Tá melhor um pouco. Então, o maior bloqueio que eu tinha era medo. Desde criança, que eu carreguei medo, sabe? Até poucos dias atrás. Claro que a gente ainda tem muitas coisas para se desbloquear, mas o meu maior medo era de altura. Eu tinha muito medo de altura. Então, por exemplo, se eu subisse uma escada, eu já ficava bamba, sabe? Isso, tudo acontece. Aí as pessoas falam, mas isso é algo tão simples. Não é.
Se você for olhar o que isso causa, os problemas que isso causa, para mim, por exemplo, que sou empreendedora, isso estava bloqueando meus negócios. Eu percebia que eu tentava fechar negócio, tentava fechar negócio, e chegava no final, eu não conseguia. Por quê? Era a minha energia que fazia isso. O meu medo. O medo que eu sentia internamente, ele me bloqueava. Então, eu comecei a ter nojo de bloqueio, igual a Pablo fala, né? Entendi. Comecei a ter nojo de bloqueio. Talvez você que vai ter que ir para um outro lugar, porque eu estou tendo que me esforçar, entendeu? Com a voz. Talvez você vai ter que ir para um lugar mais. Na verdade, Agora, como a gente marcou para fazer a live amanhã, né? Eu não estava preparado aqui, eu só entrei, né? Porque você convidou, aí eu estou aqui na área do lado, eu estou cuidando dos meus meninos. Mas como eles estão jogando bola, aí fica com esse fica todo um mundo vai barulho, te né? ouvir. Mas você Então, o que consegue que ouvir acontece? perfeito, né? Aí Oi? está conseguindo me ouvir perfeitamente. Então, o que que acontece? Eu comecei a tomar muita raiva das coisas que me bloqueavam, porque a vida inteira eu fui uma pessoa bloqueada, em todos os sentidos. Eu tinha muita necessidade de aprovação das pessoas, eu tinha esse bloqueio do medo, medo de altura, medo de pessoas, medo de escuro, medo de água, de cachorro, de tudo. E quando você estuda com o Pablo, ou você faz o que ele fala, ou você nem consegue. Ou então você sai você não vai querer nem ficar perto, porque não tem como. Ele é uma pessoa que ele te empurra. A forma que ele fala, que ele ensina, você começa a ter raiva da sua vida, da vida que você está vivendo. E foi o que aconteceu comigo. Então, por exemplo, esse bloqueio de altura, ele falou sobre saltar de paraquedas, né? Ele falou assim, ó, você que tem medo de altura, e você é empreendedora, você não vai conseguir abrir grandes negócios, você não vai conseguir fechar negócios grandes. E aquilo eu fiquei, aí eu fui lá para dentro de mim, para as coisas, né? Aí eu comecei a pensar, gente, então tá aí o problema comigo, porque eu me acho uma boa vendedora, né? Já tem 10 anos que eu tenho a minha loja, mas eu trabalhava, mesmo antes, eu já era vendedora, trabalhava em outras empresas, só que eu nunca conseguia fechar negócios, sabe? Sempre tinha alguma coisa ali. Aí o que que eu fiz? Eu resolvi saltar de paraquedas, sabe? Eu saí daqui, de Tiradentes, Minas Gerais, fui parar em São... Eu fiquei assim, eu nem me programei. Eu entrei dentro de um ônibus, aproveitei a primeira oportunidade, que tem uma cliente lá, precisava de uma peça, e não era muito perto, eu acho que era 180 quilômetros, mas para a gente mineira aqui é perto. Aí entrei no ônibus e fui saltar, sabe? E fui saltar. Aí o que que acontece? Antes de eu ir saltar, eu já tinha co-criado mentalmente esse salto meu. Eu tinha visualizado eu saltando de paraquedas, porque o medo era tão grande que eu falei assim, eu vou co-criar primeiro na mente e depois vai acontecer. Aí co-criei, eu me via saltando, dando piruetas e tudo, e aí aconteceu. E realmente, é o que o Pablo falou. Quando você desafia o seu medo, quando você vai para cima daquilo que te bloqueia, é só um pensamento, você percebe que não tem nada daquilo, sabe? Então, depois que eu saltei, que faz acho que 2 meses, eu vou te falar para você. Só isso que eu fiz, eu sinto a minha energia totalmente diferente. Eu tenho fechado negócios, tem aparecido pessoas que nem me conhecem. Elas nem me conhecem, elas nem me perguntam assim, mas quem você é? Como é que eu vou te comprar? Eu tenho aqui testemunho aqui. Então, é uma simples energia que saiu ali, sabe? Eu não precisei fazer muita coisa para isso. Interessante. Depois que você se desbloqueia, o mundo parece que se abre para você, né?
É como o Pablo fala, você tem que enfrentar os seus medos de peito aberto e para cima, e quando você consegue derrotar, né, a si mesmo, principalmente esses medos que te travam, você consegue prosperar abundantemente. É como o livro do Napoleão Hill fala, aquele mais esperto que o diabo. Ele diz que o medo são correntes que o inimigo amarra na gente para manter a gente toda a vida dependente dele, né? Então, quando a gente começa a estudar isso aí, começa a entender, começa a se desenvolver, o mundo começa a tomar outro sentido e as coisas começam a fluir de forma tão natural. É uma forma, porque na verdade, quando você está bloqueado, é porque você está resistindo a estar na sua essência natural. Você está resistindo, porque tem uma, é como você falou, tem uma corrente te amarrando ali, uma corrente energética. Você dá um passo para frente, dois para trás, você não consegue ir para frente. Então, quando você desbloqueia, você entra no fluxo do universo, que é o fluxo de Deus, o natural, que é a abundância de Deus, isso é natural, é de direito nosso. Muita gente não entende isso. Infelizmente, muitas pessoas não entendem isso. Assim como eu não entendia, né? Mas as coisas, quando você desbloqueia, você flui tanto que, sabe, você fala, meu Deus, por que eu não aprendi isso antes? As coisas vêm naturalmente, porque aquilo é de direito seu. Você começa a assustar, porque elas vão vindo assim, sabe? Então, eu falo que É verdade. é um milhão que paga isso, a nossa liberdade. Porque quando você é bloqueado, é como se os medos fossem o dono da sua vida. Você não governa a sua vida. Quem governa, por exemplo, quando você tem aprovação de pessoas também. Eu acho isso muito forte. Você não faz nada, você não toma decisão, você não veste uma roupa se não agradar o outro, você não toma uma decisão porque você pensa, seu pai vai falar isso, sua mãe vai falar isso. Então você fica ali à mercê das pessoas, você não é dono da sua vida. É E isso aí. Na verdade, um dos maiores medos que prende a pessoa é exatamente o medo das críticas. O que é que vão falar, o que vão pensar de mim. Esse medo das críticas, na verdade, é o medo mais infundado que existe. Porque se a pessoa parar para pensar, esse dia eu estava vendo até um vídeo de um padre falando que ele disse que não vai dar tempo nem criar mato no seu túmulo e as pessoas já vão ter te esquecido. E as pessoas preocupadas, e a gente preocupada com o que as pessoas vão falar da gente. Então, depois que eu comecei a me destravar para isso aí, me despreocupar, me desprender do que as pessoas vão falar de mim, comecei a realmente me libertar desse medo. Eu sei que aquele autor, John Maxwell, ele fala que quando você tem 20 anos, você está muito preocupado com o que as pessoas vão falar de você. Quando você completa 40 anos, você para de se despreocupar, você não se preocupa mais com o que vão falar. Agora, quando você chega aos 60, você descobre que ninguém estava preocupado com você. Ninguém se importa com você. Então, se as pessoas realmente não estão preocupadas, elas não se importam com a gente, por que a gente vai perder tempo se preocupando ou com medo do que eles vão falar? Né? Quando alguém chega para mim e diz, rapaz, desde fulano de tal estava falando de você. Não diga nem o que era, não. Não precisa nem falar o conteúdo. Eu fico feliz, porque se estão falando é porque realmente eu estou incomodando. E se eu estou incomodando é porque está dando certo. é verdade. Quem falava isso que você falou? É o John Maxwell. John Maxwell é simplesmente o maior escritor sobre liderança do mundo. Ah, que legal. Anotei aqui. Eu achei muito legal isso aí. Mas é isso mesmo. A gente... tudo é um pensamento, né? É um pensamento. E vem tudo sobre a nossa criação, né? Eu fui uma pessoa muito bloqueada. O meu maior bloqueio, na verdade, começou na infância, né? Com medo de pessoas. Eu fui muito castigada. Eu fui muito castigada na infância pelas pessoas que cuidaram de mim, que não foram meus pais. Então, e eu não podia me expressar também. Eu jamais na vida eu falaria aqui, entende? Porque quando eu era criança, quando você é uma criança, você quer se expressar.
Você quer perguntar coisas, você quer falar o que você está sentindo, você quer fazer perguntas. Eu não tive esses momentos, não tive. Então, eu fui perceber na minha vida adulta que eu fui bloqueada da fala, o chakra laríngeo que eles falam, né? Que é o chakra da expressão. Então, eu era uma pessoa totalmente tímida, totalmente envergonhada. Eu tinha vergonha de falar, porque eu achava que eu nunca ia ser ouvida, entendeu? Então, eu fui revoltando contra essas coisas. Por quê? Porque foi muitos anos carregando isso. Quando eu percebi quem eu era, que eu ativei minha identidade, aí acabou, ninguém te segura mais, né? Assim, você quer sair por mundo, você quer fazer tudo. Exatamente. Eu também passei exatamente por isso aí que você passou. Eu era uma criança muito tímida, né, no interior aqui de uma cidadezinha chamada Caraúbas, que é no Rio Grande do Norte. Uma cidadezinha que era pequena e eu altamente tímido, não tinha coragem de falar com ninguém, não tinha coragem de me expor. Inclusive, um dos maiores medos que existe é exatamente o medo de falar em público. As pessoas têm mais medo de falar em público do que medo da morte. Interessante isso aí. Então, quando você perde o medo, medo de altura, medo das críticas, medo de falar em público, medo de quebrar, né? Medo de abrir um negócio e não dar certo, se você perder esse medo, você vai prosperar inevitavelmente. Então, realmente, o segredo do sucesso é você, não é não ter medo, na verdade é você enfrentar seus medos, é você continuar seguindo apesar do medo. É isso mesmo. É você enfrentar eles, né? É você enfrentar. Se você tem medo de cachorro, tô falando do cachorro, é porque eu tinha medo de cachorro. E eu faço caminhada aqui, né? Gente, aí você fala, que é isso, medo de cachorro? Mas para quem tem medo, não adianta falar. Então, o que acontece? Eu ia caminhar, eu gosto muito de correr. Todos os dias eu saio para caminhar. Agora eu estou indo menos vezes. Então, quando eu avistava um cachorro a 100 metros de distância, o que eu fazia, a Sheila fazia? Eu voltava para trás, eu nem ia. Então eu falei, meu Deus, eu não posso deixar uma simples coisa, sabe? Eu comecei a ficar revoltada com tudo. Então hoje não, o que eu faço? Se eu tenho medo de escuro, eu vou num lugar escuro sozinha, porque eu sei que é um pensamento, e eu vou quebrar através através de eu ir para cima desse medo. Não tem outra forma, é igual o medo de altura. Depois que eu saltei na queda, não tem como, eu tenho medo de nenhuma altura, não. É exatamente o que o Pablo Marçal fala, né? Ele disse que nunca viu ninguém que morreu por causa do escuro. Né? O escuro matou mais uma pessoa. Aqui no Nordeste, eu não sei se aí em Minas também é assim, o pessoal tem medo de rã. Rã é um sapinho pequenininho e não faz mal a ninguém. Eu nunca vi ninguém morrer de mordida de rã. E o pessoal aqui tem medo. Aí tem um medo? sapinho pequenininho. O pessoal tem medo de rã, tem medo de barata, tem medo de escuro. Então, quando a gente começa a enfrentar nossos medos, né, os meus filhos, eles tinham medo de rã por causa da mãe que tinha medo. Aí foi o que eu fiz, eu peguei uma rãzinha, coloquei na mão dele, tá vendo aí, ó, a rã nem ele matou. Então, a partir daí eles já perderam o medo e começaram a prosperar, né, em relação a pequenos detalhes que atrasam a sua vida, né? E muita gente deve estar se perguntando, quem está assistindo, entrando e saindo aqui da live, pergunta, quem é esse tal de Pablo que esses dois tanto falam e tal? Então, o Pablo é o Pablo Marçal, ele é o nosso mentor. Eu lembro que a primeira vez que eu escutei falar do Pablo, eu estava gravando uma live, ela tá travando, e uma pessoa falou, isso aí que você falou foi exatamente o que passou hoje no 459. Eu fiquei em dúvida, cara, o que é 459? Quem é esse tal de Pablo que o pessoal tanto fala? E pela curiosidade, eu fui lá, procurei saber e tal, comecei a seguir ele, e vi que os pensamentos dele batiam diretamente no que eu pensava. Algumas coisas eu divergia dele, discordava e tal, e com o passar do tempo eu fui seguindo ele, fui acompanhando. E esse ano de 2023 ele lançou um treinamento muito bacana chamado As Regras do Jogo, né? O Jogo da Vida.
como você transformar o pior ano da sua vida em um ano que vai transformar completamente a sua história para sempre daqui para frente. Então, quando eu vi esse curso, essa mentoria, eu disse, rapaz, eu quero participar disso aí. Porque você não consegue prosperar sozinho. Você não consegue. Se você passou a sua vida toda, tá? Aí você tem 30, 40, 50 anos, e você está sempre repetindo o mesmo ano, sempre repetindo a mesma coisa, vivendo do mesmo jeito, nada prosperou. Então, se você continuar fazendo o que você faz, você vai ter sempre os mesmos resultados. Agora, se você começar a seguir os conselhos de alguém que já chegou onde você quer chegar, e você contratar a mentoria, e você seguir com ele pegar na sua mão, ele mostrar qual é o segredo, e começar a lhe ensinar o passo a passo, os detalhes, as nuances que faz com que a sua vida prospere, você tem uma chance muito maior de que seu ano realmente seja extraordinário. Então, você também, né, já fez vários cursos do Pablo. O que é que você tem a falar sobre o Pablo Marçal? Ó, eu vou te falar a verdade. Meus filhos até falam, mãe do céu, você é apaixonada nesse homem. Eu sou mesmo. Eu falo, sim, eu sou apaixonada nele, mas não como homem. Sabe por quê? É um cara assim que doa, se doa pelas outras vidas. Ele não precisa vender curso. Ele não precisa vender curso. Você sabe disso, né? Mas como o propósito dele é destravar pessoas, é transbordar, o propósito dele é com Deus. Então, assim, eu acho lindo o que ele faz, sabe? E aí o que acontece? Eu fazia eu só ouvia ele gratuitamente no YouTube, né? Eu ouvia ele gratuitamente. Nossa, se eu tivesse 24 horas acordada, era às 24 horas. Fazendo almoço, ouvia ele. Aí, igual você falou, no começo eu não concordava com algumas coisas. Mas por quê? Porque eu tinha crenças ainda enraizadas, por isso que eu não concordava. Eu ainda era muito escassa. Mas, com o tempo, eu percebi que as lives dele gratuita, eu queria já pagar cursos dele, sabe? Porque eu percebi que eu precisava aprofundar. Eu precisava me aprofundar mais, eu precisava me entregar mesmo, eu precisava entrar em conexão ali com ele, eu precisava estar presente com ele, tanto que eu fui no Destravar da Nação, não sei se você lembra, lá em Barueri. Eu fui no Saia do Caixão também, que foi lá no ginásio da Portuguesa. E agora, eu também estou fazendo o pior ano, né, o jogo da vida, a gente vai ter um presencial, não sei se você vai, eu vou estar lá. Vai ter a corrida agora, que é dia, acho que 26 de fevereiro. Tô doida para ir. Porque, gente, não tem comparação você assistir no YouTube e você estar presencial com a pessoa. É assim, é surreal a frequência do lugar. Porque, por exemplo, se eu quero mudar de vida, eu preciso estar em ambiência, com a ambiência de acordo com aquilo que eu quero. Como que eu vou mudar de vida, por exemplo, frequentando o boteco, entendeu? Com amizades que fofoca, que faz fofoca, enfim, todos aqui devem estar entendendo o que eu estou querendo dizer. A gente precisa estar em ambiências novas. Se eu estou no lugar e eu cresci naquele lugar, que bom, só que tudo é fase. Então, eu preciso mudar de fase, porque esse lugar só me ensinou até aqui. Daqui para cima, eu preciso estar com pessoas do próximo nível, acima que eu. Eu preciso me agarrar nessas pessoas para me expandir minha consciência, para me mudar, né? Para me entrar em conexão com os meus sonhos. Então, é isso. Mas me fala de você, seus bloqueios. Me fala, assim, um pouco de você. O que você tem transformado mais na sua vida. Então, eu estou indo aqui para o apartamento aqui, porque estava lá embaixo, os meninos estão fazendo muito barulho. E o celular estava descarregando. Eu resolvi vir aqui no apartamento, botar o celular para carregar um pouquinho e ter um pouquinho mais de silêncio, tranquilidade para falar com você. Vou terminar de chegar aqui. Então, como você estava falando aí, né? Você tinha muitos bloqueios. Acho que o meu maior bloqueio de todos era o medo. O medo. Também?
O medo realmente me travava muito, muito. Principalmente o medo das críticas, o medo de falar em público, o medo do que as pessoas iam falar, o medo de tentar alguma coisa nova e não dar certo. Isso realmente foi uma das principais barreiras que eu tive que enfrentar. E depois que eu comecei a enfrentar, eu vi que os medos não faziam sentido. Eu vi que esses medos, eles não estavam me colocando para frente. É igual o Pablo fala, né? O seu propósito tem intimidades com seus bloqueios. Eu aposto que agora você é o contrário do que você foi. Por exemplo, se você não falava nada, agora você fala muito, né? Muito, mas você quer gravar live, você quer falar. Não é assim? Exatamente, exatamente. Foi o período que eu mais cresci, assim, que eu perdi totalmente o medo. Foi quando eu comecei exatamente a gravar lives, a me expor, a falar o que eu pensava. Eu ficava com medo, se eu falar isso aqui e meus amigos acharem ruim, né, o que eles vão falar de mim? E depois que eu comecei a gravar, eu me desbloqueei completamente. A minha vida começou a melhorar, comecei a prosperar. Eu perdi completamente o medo. É lógico que nem sempre o que você for fazer vai dar certo. Algumas coisas vão dar muito erradas no começo, para depois começar a dar certo. Então, eu já abri, acho que umas 4 empresas. Dessas 4, 3 já quebrou. E não é por isso que eu vou me preocupar, vou achar ruim, vou desistir. Né? Eu continuo tentando. Dessas 4, uma deu certo, e isso mudou completamente a minha vida financeira. Né? E na época que eu comecei a estudar sobre desenvolvimento pessoal, todos os meus amigos, eles falavam que eu era muito sonhador, que isso era coisa surreal, que nunca ia acontecer. Eu até gravei uma história agora, se vocês não viram meu história, acabei de gravar uma história, eu deixei aqui no Instagram, falando exatamente isso aí, né? Que nós somos a média das 5 pessoas com quem a gente mais convive. Então, as pessoas que eu conviviam eram do aceitação, muitas tinham medo. Acho que minha internet travou aqui, peraí, deixa eu mudar só um pouquinho a internet. Tranquilo. Beleza, acho que voltou aí a internet, né? Voltou. Tá escutando? Tinha dado uma travadazinha, mas agora voltou. Beleza, então, os meus amigos, eles falavam uma frase que me magoava muito. Eles falavam assim, quem nasceu para ser lagartixa nunca vai ser jacaré. Né? Como a gente veio de uma escassez muito grande, a gente veio de uma família bem humilde, eu não começar a modelar essa pessoa. Eu não tinha ninguém. Até que um certo dia, eu escutei uma frase que diz assim, o mestre aparece quando o discípulo está pronto. Então eu disse, rapaz, se eu não encontrei nenhum mestre, ninguém para me ensinar, é porque eu não estou pronto ainda. Então eu comecei a pesquisar, eu comecei a ver que algumas pessoas começaram a postar conteúdo na internet e eu comecei a estudar sobre esse maravilhoso mundo do desenvolvimento pessoal. E eu percebi que o problema não estava nas pessoas, o problema não estava nos meus amigos, o problema não estava no mundo, o problema estava em mim. Eu era o principal causador dos meus problemas. Então, quando alguma coisa muda dentro, o mundo começa a mudar fora. Então, eu comecei a mudar a forma que eu pensava, a forma que eu falava, e incrível, o meu mundo começou a mudar, começou a prosperar, começaram a aparecer pessoas na minha vida que começaram a me ensinar o que eu deveria fazer. E eu jamais iria descobrir isso aí, né, com aquela mentalidade que eu tinha antigamente, fazendo sempre o que eu fazia, andando com as mesmas pessoas que eu andava. Então, uma pessoa me destravou bastante quando ela disse, você não tem acesso a essas pessoas que estão no nível muito alto que você, porque elas estão muito ocupadas, né, nas empresas delas. Mas você pode ter acesso à informação delas lendo os livros que elas escreveram. Só que na minha mente, eu achava ler uma coisa muito chata, muito monótona, me dava sono. Era uma coisa assim que não me agradava em nada. E eu até falei para essa pessoa, e ela me disse, cara, então dificilmente você vai prosperar. Porque se você for esperar prosperar com os anos de experiência que você vai acumular, você vai passar muitos anos da sua vida
errando, fracassando, tentando, para prosperar você vai demorar uns 50 anos da sua vida. Agora, se você ler um livro que uma pessoa passou 20 anos da vida dela errando, tentando e acertando e escreveu o que você lê em 7 dias, você tem uma chance muito maior de prosperar. E se você ler 10 livros, 50 livros, 100 livros, eu disse, cara, então tá aí o segredo. E quando eu comecei a ler esses livros, realmente eu me preparei e eu encontrei as pessoas certas que começaram a me indicar o caminho mais rápido da prosperidade. Porque o sucesso, ele deixa rastros. Você só precisa fazer o que as pessoas de sucesso já fizeram, ou então o que elas estão fazendo. E foi exatamente aí que eu comecei a transformar a minha vida, só que como você falou, né, eu consumia sempre o material gratuito desses mentores, né, eu não tinha coragem de comprar, eu até tinha condições financeiras, mas eu não achava que valia a pena eu pagar por uma coisa que eu poderia encontrar de graça na internet. Isso me travou por muito tempo, e há poucos anos atrás aí que eu decidi começar a comprar essas mentorias. E foi uma das melhores atitudes que eu fiz. Essas mentorias que eu comprei ajudaram a aumentar meu patrimônio, meu desenvolvimento, ajudaram a ter um rendimento maior, que é a famosa renda passiva. E foi quando eu encontrei com o Pablo Marçal, né? Eu não encontrei pessoalmente, ainda presencialmente, mas encontrei ele na internet. E eu vi que realmente o que ele ensina, se a pessoa fizer o que ele fala, inevitavelmente a pessoa prospera. Não tem como, é por A mais B. Imagina aí um cara que tem um patrimônio já bilionário, que ele não precisa vender mentoria, te ensinando o que foi que ele fez que transformou a história dele. Então, quando eu vi isso aí, cara, eu vou comprar a mentoria desse cara. Não, e ele ensina porque, por exemplo, ele era pobre, né? Ele era um cara bem humilde, né? Bem humilde, escasso, né? Ele ia trabalhar de bicicleta. Você já viu a história dele? Ele ia trabalhar de bicicleta e ele falava sobre prosperidade. Meu Deus do céu, a história dele é incrível. É incrível a história dele. Mas o que você está falando aí, o que acontece? Quando você tem sede de mudança, você falou que acessou pessoas, né, para te ajudar, é por conta disso, porque o que acontece? Nosso cérebro, ele vive na zona de conforto. A maioria das pessoas, elas querem viver na zona de conforto. Mas quando eu decido mudar, que foi o que eu fiz, eu não sabia o que eu ia fazer, porque é tanto problema, é tanto bloqueio, é tanta crença que você carrega que você não vê solução. É tanto que eu pensei em suicídio há 6 anos atrás. Isso veio na minha mente, que eu estava no desespero total. Uma outra live eu vou te contar muita coisa, sabe? Então, resumindo essa história. Mas quando eu falei, Senhor, tem uma solução, aí o que acontece? O seu cérebro, você dá um comando para o seu cérebro, aí ele começa a achar a resposta. Você começa a se conectar de alguma forma. A minha forma foi ir ver ele na internet. Não só ele, também estudo com a Elaine Orives também. Mas ele, é o que eu te falei, com ele foi um salto, assim, muito grande. Foi um salto muito grande. Então, a pessoa, ela precisa se decidir. Ela fala assim, como que eu vou fazer isso? Eu não sou rica, não sei o quê, né? Arruma um monte, assim, de desculpas. Porque, na verdade, Deus fala, dá o primeiro passo, né? Dá o primeiro passo. Tem a questão da ambiência também. Eu gosto muito daquele versículo bíblico que fala, que Deus fala com Abraão, para ele sair da terra dele, da parentela, né? Para ele pisar na terra que Deus deu para ele. Por que Deus fala isso? É porque quando a gente está num ambiente de conforto, a gente está vivendo a mesma vida medíocre, mediana. Então, a gente precisa, é o que eu falei da ambiente, a gente precisa sair da ambiente que a gente está. Isso não é desonrar nossos pais, pelo contrário. Como que a gente honra nossos pais? É prosperando mesmo, é saindo para o mundo. Porque enquanto a gente ficar agarrado na saia da nossa mãe, não tem como a gente prosperar. A gente precisa conectar com novas pessoas.
Então, a forma da gente prosperar e honrar nossos pais é a gente prosperar, é a gente estar em novas ambiências, com novas pessoas, é a gente se desafiar. Inclusive, você falando isso aí, eu me lembrei de um treinamento que eu fiz uma vez, que o mentor, ele falou que existem algumas nuances, alguns detalhes que vão provar se você vai prosperar ou se você vai passar a vida toda fracassando. Uma delas é exatamente o local onde você vive. Se o local onde você vive, as pessoas elas são escassas, elas ridicularizam os seus sonhos, elas não acreditam em você, elas ficam fazendo chacota de você onde você está. Você chega num canto, as pessoas começam logo, aqui no Nordeste, a gente chama mangá, as pessoas começam logo a rir de você. Né? Aí quem chegou aí falando de tal, aí não sei o que lá, começa aquele negócio todo. Elas pegam, por exemplo, se você posta um vídeo, elas pegam seu vídeo, baixa o vídeo, e fica mandando para os amigos, olha aí que idiota, olha aí com essa pessoa, não sei o que, fica mandando para ficar rindo da sua cara. Se você está num ambiente desse, são pessoas tóxicas, elas torcem contra você e elas nunca vão aceitar que você prospere. Por isso que é muito bom você mudar, como o Abraão lá da Bíblia, né? Saia do meio da sua parentela, né? Você sair do meio onde as pessoas te conhecem desde criança. Elas não vão aceitar que você prosperou, elas não vão aceitar que você mudou. Então elas vão fazer de tudo para prender você naquela escassez, né? A segunda coisa que prova se você vai prosperar ou se você vai fracassar é exatamente a sua forma de ganho, a sua ocupação, o seu trabalho, né? Se você escolhe uma ocupação de ganhos baixos, onde a maioria das pessoas que trabalham naquilo ali ganha pouco, qual a chance que você tem de transformar a sua história, a história da sua família? Praticamente nula. Nula. Se todo mundo que trabalha aqui que você trabalha ganha pouco, não estou desmerecendo as profissões, todas as profissões são dignas. Mas você pode estar na profissão de ganho baixo para você juntar capital para abrir o seu negócio num negócio que ganha muito. Então, foi assim que eu comecei. Eu comecei realmente de baixo também. Mas quando eu vi esse treinamento, eu disse, cara, se o que eu faço, a maioria das pessoas não transformar de vida, qual a chance que eu tenho? Bater na loteria? Aí eu fiquei, quantos amigos meus eu conheço que bater na loteria? Nenhum. Então, realmente, a chance de transformar a minha vida nisso aqui não vai acontecer, vai ser nula. Então, eu tenho que procurar uma profissão de ganhos altos, onde eu possa transformar a minha história. E foi assim que eu encontrei o marketing digital, o marketing multinível, eu encontrei o empreendedorismo, né? E isso aí foi que realmente transformou a minha vida. Eu tive que me mudar da minha cidadezinha pequena para uma cidadezinha maior, que eu moro hoje. Depois eu tive que mudar, né, transição de carreira, eu mudei completamente a minha profissão, né? E o outro terceiro ponto é a pessoa que você convive, a pessoa que você escolhe para estar ao seu lado, ou então seus amigos, seus parentes, né? No meu caso, a minha esposa, a pessoa que eu escolhi para me casar é uma pessoa guerreira, uma pessoa batalhadora, uma pessoa esforçada, que realmente faz de tudo para prosperar. Então agora se você está com uma pessoa que só te coloca para baixo, que não acredita em você, e que sempre está brigando, procurando desavenças, colocando você contra o propósito que você definiu, qual a chance também que você tem de prosperar? Então, são 3 pilares que você precisa averiguar muito, né, e fazer por onde você crescer na sua vida. Primeiro, o local onde você mora, onde você vive. Né, tá até aqui, Cíntia, né, minha esposa está aqui, ela não sabia que ela estava assistindo, né, mas aqui é o amor da minha vida. Eu falo para ela que ela é o meu sonho, né, que é desde que eu encontrei ela a primeira vez, que eu realmente me apaixonei por ela. E hoje a gente tem 17 anos já juntos. E quase praticamente todo dia eu digo para ela, Cíntia, você é o meu sonho. Você é o meu sonho se tornou realidade. Né? E isso realmente transformou completamente a minha vida. Foi o local que eu decidi me mudar, né? A minha profissão que eu decidi mudar e a pessoa que eu convivo, que eu escolhi viver com ela. E isso realmente fez com que a nossa vida transformasse completamente. Então, se nenhum desses 3 pilares você conseguiu encaixar na sua vida, provavelmente você não vai ter sucesso na sua vida. Então, você precisa realmente tentar e averiguar esses 3 pontos, que são altamente importantes. E outro muito importante é você eliminar as suas fontes de medo. Elimine as suas fontes de medo. Você eliminar suas fontes de medo. E você tirar uma horinha do seu dia, não precisa nem ser uma hora toda.
você tirar 10, 20, 30 minutos do seu dia para aprender alguma coisa nova, diga, Lirão, isso aqui é um grande líder amigo meu, é o Anderson Lira, está aqui com a gente também. Se você tirar 10, 20, 30 minutos do seu dia para aprender alguma coisa nova, para você acumular conhecimento, é inevitável que a sua vida mude. Porque a maioria das pessoas, elas não vivem 10 anos. Elas vivem o mesmo ano 10 vezes. Às vezes ela vive a mesma década 50, 5, 6, 7 vezes. Viveu 70 anos, mas ela só repetiu os mesmos anos, as mesmas coisas. Nada mudou. Alguns até pioram, né? A situação de vida. Mas se você pegar esse conhecimento e colocar em prática, esse conhecimento se transforma em sabedoria. E o Pablo Marçal, que é o nosso mentor, né, que a gente está estudando com ele, ele fala que os frutos da sabedoria é a riqueza. Então, se os frutos da sabedoria é a riqueza vai vir automaticamente para você. Você não precisa estar correndo, buscando, você precisa buscar conhecimento e sabedoria, e a riqueza vai vir automática. E a riqueza não, presta atenção, a riqueza não é só dinheiro. Faz parte. Não. Está envolvido. Mas dinheiro não é. Dinheiro, ele não é. Eu acho que ele travou aqui porque alguém está me ligando. Mas já voltou agora. O dinheiro faz parte. A riqueza é consequência. Consequência, exatamente. E riqueza, ó, existe vários tipos de riqueza. A riqueza familiar, a sua riqueza corporal, da saúde, né, do trato com o templo do Espírito Santo que Deus lhe deu para cuidar, a riqueza de você se dar bem com a sociedade, você ser um cidadão honrado, de você fazer o que tem que ser feito, fazer a sua parte. Então, são várias nuances que fazem com que você prospere. Agora, a principal, né, são essas que a gente falou. Se você seguir isso aí e escolher um mentor, uma pessoa que já chegou onde você quer chegar, para lhe ensinar e mostrar qual caminho que ela está seguindo, é inevitável. Lógico que no primeiro ano, como o Pablo fala, no primeiro ano vai ser o pior ano da sua vida. O primeiro ano você vai se pegar fazendo coisas que você não gosta de fazer, que não é o seu habitual. Mas quando você se acostuma a fazer isso aí se torna natural para você, a sua vida, ela cresce exponencialmente. Você tem um ano difícil para você viver os próximos 30, 40, 50 anos, o restante da sua vida, uma vida próspera, de abundância, onde você pode ajudar as pessoas e transformar sua família, né? Poder viajar, poder, né, desfrutar, como o Pablo fala, desfrutar do melhor dessa terra. Então, essa é a chave, essa é a principal chave. Muitas pessoas, elas se dão ao trabalho de aprender isso aí, às vezes até escutar, algumas entram até na live, né, fica 1 ou 2 minutos, mas quando vê que não é um assunto que interessa para elas, elas simplesmente saem e perdem, né, essa grande informação que transformou a minha vida, transformou a sua, transformou a de muitas e muitas outras pessoas. É verdade. O ano que você está falando é um ano de desconstrução, né? É um ano para desconstruir aquilo que foi construído em você, né? Que são as crenças limitantes. E também é como se fosse um ano de semente, de plantio, né? Que você está plantando ali, depois vem a colheita. Mais uma coisa que eu vou acrescentar, a gente precisa realmente ter um mentor, e isso é fato. Pelo menos uns 3, né, David? Eu modelo um monte de pessoas. E a família também, né? O seu ambiente familiar, ele precisa ser propício. Você está com uma esposa maravilhosa, porque você teve uma base de valores, né? Para ter uma esposa e você conseguiu. Então, isso é tudo. É a ambiência ali. Os lugares que você convive, as músicas que você ouve, os livros que você lê. E também tem um fato que eu acho muito importante que eu aprendi com o Pablo. É você apanhar conhecimento e você já colocar para fora. Você já transbordar, passar para as pessoas. Porque isso é surreal, a colheita, a sua plantação, quando você começa a passar para as pessoas o seu conhecimento. É transbordo, né? Começa a transbordar. É isso que Deus quer da gente. É exatamente isso que você está falando, ó. Nos treinamentos que a gente assiste, sempre a gente vê que o plantio, ele é opcional. Você pode escolher plantar ou não plantar.
mas a colheita ela é obrigatória. Se você planta conhecimento, estudo, dedicação, disciplina, prática, sabedoria, você vai colher a riqueza, é os frutos normal. Agora, se você não planta nada disso, se você não está preocupado com o dia de amanhã, se você não se preocupa em acumular conhecimento, em aprender nada novo, em fazer o que você não faz, em destruir os seus medos, a sua colheita também vai vir. Só que não vai ser uma colheita próspera. Você vai colher o quê? Escassez, pobreza, mediocridade, envelhecimento. Você vai realmente passar por grandes dificuldades. É o que a gente aprende nos nossos treinamentos. Então, a grande pergunta que fica, o que é que você está plantando? É, porque igual o Pablo fala, igual eu também, né? É a minha crença. Para você prosperar, você tem que gastar sangue, suor, lágrima e gordura. Você tem que gastar. Agora, para você ficar pobre, basta você estar respirando. Para você continuar na vida que você está, basta você estar respirando. Né? Mas aí qual é só a pessoa, só a gente olhar ao nosso redor e ver, eu gosto do que eu estou vivendo, né? É esse o tipo de vida que eu estou desfrutando, está sendo legal para mim? É isso que a gente tem que olhar. Os nossos sonhos, ele tem que ser um combustível para a gente todos os dias fazer algo diferente, para a gente aprender algo diferente todos os dias. Quando eu pensava em desanimar, eu pensava nos meus sonhos, porque eu sempre fui muito sonhadora e sempre sofri muito deboche, igual você estava falando aí, sabe? As pessoas falavam, que isso, você não se enxerga, não, você é muito metida, você é uma pobre. Enfim, nossa, era muito bullying, né, que fala, na escola, com amigos. Quando eu fui para a igreja também, que eu frequento ainda a igreja evangélica, não estou aqui para falar de religião, porque para mim todas as religiões falam de Deus. Mas quando eu comecei a frequentar a igreja evangélica, nossa, eu fui muito, assim, meus amigos riam muito de mim, chamava de careta, sabe? Mas ria muito e aquilo me doía também, porque eu ainda tinha aquela necessidade de aprovação, né? Só que mesmo assim, meio tanto sofrimento, eu continuei mesmo sofrendo com aquele bullying, né? Então, infelizmente, o que aconteceu? Por exemplo, a careta, né, continuou e graças a Deus está aqui prosperando, entendeu? Infelizmente algumas dessas pessoas, elas não prosperaram. Elas estão naquela vida que elas estavam. Então, quer dizer, valeu a pena, né? Compensa você fazer algo novo, você fazer algo diferente, né? E é isso. Os nossos sonhos, eles têm que ser um combustível diário para te empurrar todos os dias, porque não é fácil. Tem dia que realmente a gente acorda desanimado, né? Eu acho que talvez isso é aqui no mundo. É aqui no mundo. Todo mundo deve sentir isso, algum dia. Mas a gente tem que focar nisso, tem que focar no nosso sonho e ir todo dia ali plantando. Igual você falou, plantando todos os dias. Né? É isso Porque a aí. colheita Todo dia você tem uma chance de colocar um tijolinho a mais na construção do seu sonho. Todo dia você dá um passo para se aproximar da realização desse sonho. Um passo a mais, um passo a mais, um passo a mais. Se você não se preocupa com isso, na verdade você está dando um passo atrás. Todo dia você está ficando mais longe. É o que eu costumo dizer, as pessoas acham até engraçado. Elas chegam para mim, e aí, David, como é que você está? Aí a minha resposta, a maioria das pessoas diz, eu estou bem. Algumas pessoas elas falam, todo jeito que Deus quer. Algumas pessoas dizem, dando para comer o feijão tá bom. Outras, a pior que eu escutei foi assim, uma pessoa disse, tá ruim, mas tá bom. Como é que a pessoa fala um negócio desse, tá ruim, mas tá bom? Aí tipo eu assim, costumo falar. né? Deixa a vida me levar. Você falando isso aí, se você deixar a vida te levar, o fracasso vai ser automático. Se você Ué. deixar a vida levar você para o caminho que ela quer seguir, a pobreza é automática. Vou dar um exemplo. Tudo tende ao desgaste. Tudo tende a se acabar. Então, sempre tudo vai do bom para o ruim.
do novo para o velho, né? Da riqueza para a pobreza. Por que que a maioria das pessoas que batem na loteria, 90% delas, depois de 5 anos, estão piores do que antes? Porque a riqueza, ela tende a se acabar se ela não for retroalimentada. Então, quando algumas pessoas me perguntam, David, cara, como é que você está? A minha resposta, eu estou vivendo um sonho. E é verdade. Hoje eu estou com 40 anos e eu me lembro dos sonhos que eu tinha quando eu estava com 20 anos. Hoje eu tenho uma vida melhor do que nos meus melhores sonhos com 20 anos. Você tem noção? Mas eu paguei o preço. Eu me dediquei, eu fiz o desenvolvimento pessoal. Aprendi como lidar com pessoas. Eu aprendi a falar em público. Eu aprendi a me desenvolver. Seja bem-vindo, grande César. O César Cecílio. Isso aqui é um grande líder, é um grande amigo meu que está aqui com a gente também. É o Everton Pimenta também. Seja bem-vindo, meu amigo. Tem muitos amigos da gente aí que sabem a nossa história, sabem de onde a gente veio, né? Sabe como foi difícil para mim. Eu costumo dizer que para mim tudo sempre foi muito difícil, mas que com muita determinação, perseverança, né? Buscando conhecimento, né? Sempre... É porque você é o grande César Cecília, está aqui falando, né? Porque você me conheceu. Porque você é o máximo, cara. Você é um cara que inspira a gente, né? Então, para mim, sempre tudo foi muito difícil, né? Até o dia que eu encontrei um mentor, uma pessoa que me ajudou, que me ensinou, que me fez despertar para o lado mais difícil que tem na gente, que é você fazer o que você não gosta, né? Acordar cedo mesmo sem gostar, passar 20 anos você dedicando a aprender aquilo que você nunca fez antes. Então, o desfrute é automático, o sucesso é inevitável, né? A prosperidade vem para você se você fizer aquilo que tem que fazer, aquilo que tem que ser feito, com conhecimento de causa, com pessoas que já chegaram onde você quer chegar. Se você só segue pessoas, né, que te colocam para baixo, que não conquistaram aquilo que você quer conquistar, se você aceita críticas, você não pode aceitar críticas de pessoas que nunca construíram nada. Como é que faz uma crítica construtiva se a pessoa nunca construiu nada? Agora, se uma pessoa ela conquistou mais do que eu e ela vem me criticar, eu escrevo o que ela fala. Tá, eu tenho que mudar isso, aquilo, outro. Agora, se a pessoa vem me criticar, uma pessoa que conquistou menos do que eu, entra por aqui, sai por aqui. Eu não desrespeito a pessoa, mas também eu não escrevo, eu não presto atenção, nem fico pensando nisso aí. Agora, se, por exemplo, o Pablo Massal vem falar para mim, diz, David, cara, você tem que mudar isso, isso e aquilo outro. Isso aqui tá errado, você tá fazendo isso aqui. Pronto, eu ajusto alguns grauzinhos na direção da minha vela, que eu estava indo na direção, começa a ir outra, poucos centímetros dessa direção, vai fazer com que você chegue num porto totalmente diferente do que você estava seguindo, né? Que é exatamente Sim. como um barco, né? O seu barco, ele está à deriva ou ele sabe a direção que você quer tomar? Qual a direção que você quer tomar na sua vida? Né? Se você vai fazer uma viagem, você compra as passagens direcionadas para aquele lugar. Agora, se você chega no navio e você diz para o comandante, comandante, eu quero viajar, cara, você quer ir para onde? Não, para onde esse navio for. Ah, então eu vou deixar o navio à deriva. Vou baixar as velas, vou desligar o motor e deixar o navio à deriva. Se você não faz isso numa viagem que você faz, que você escolhe o destino, por exemplo, eu quero ir para Curitiba, eu quero passar um tempo lá, né, conhecendo Curitiba, viajando e tal, isso, aquilo, outro, eu compro as passagens, vou, pego o avião, chego lá em Curitiba. Agora, se eu chego no aeroporto e diz, eu não sei para onde eu vou, qualquer avião aqui serve, não faz sentido. Então, a nossa vida, que é muito mais importante do que qualquer viagem, as pessoas deixam a deriva. Deixa acontecer naturalmente. Deixa a vida me levar. O que acontecer tá bom, que seja o que Deus quiser. Não é assim. Você simplesmente precisa saber o que você quer conquistar, saber onde você quer chegar, traçar planos, metas, direcionar a sua vida para aquilo ali e fazer todo dia, como eu falei, todo dia você colocar um pouquinho a mais, um tijolinho a mais na construção desses sonhos, né? Se você sabe para onde você quer chegar, é inevitável. Você todo dia faz um pouquinho a mais e você finda chegando, você finda conquistando, né? Porque para quem não sabe para onde vai, qualquer lugar serve, né? Como aquele filme lá da... Não sei se vocês assistiram. Qual é o filme lá da... Esqueci o nome do filme, para que tem... A menina chega para o gato de botas lá e pergunta para... Qual o caminho que eu devo seguir, né?
esqueci qual é o nome do filme agora, depois se eu me lembrar eu falo para vocês. Aí ele pergunta, para onde é que você quer chegar? Ela disse, não, eu não sei. Então tanto faz, você ir para a direita ou para a esquerda, qualquer caminho serve. Então, se você sabe para onde vai, se você tem Alice no País das Maravilhas, exatamente. A Alice pergunta lá, né, e ele disse, tá, se você não sabe para onde vai, qualquer um dos dois caminhos serve. Agora, se você realmente sabe onde quer chegar, você vai transformar completamente a sua história. Assim como o César transformou, assim como eu transformei, assim como você, assim como o Pablo. Então, todo mundo que está assistindo aqui, se realmente quiser transformar completamente a sua história, trace um rumo, trace um destino, descubra o que você quer e você vai conquistar se você seguir esses simples passos que transformou a vida de tanta gente, né? Inclusive a nossa. Tem que seguir o propósito, né, David? Todos nós temos um propósito. Qual que é o nosso propósito? Transbordar, de alguma forma. Tem pessoas que vai louvar, tem pessoas que vai empreender, tem pessoas que vai escrever livro, mas o nosso propósito aqui na Terra, a nossa missão é transbordar. É passar aquilo que a gente sabe para as pessoas, né? Passar o nosso dom para as pessoas. E o Pablo fala isso, que o nosso propósito, os nossos bloqueios têm intimidade com o nosso propósito. Então, tudo aquilo que eu transformei na minha vida vai ser usado para transformar outras vidas. É isso. É isso mesmo. Igual você estava falando, você tinha vergonha de falar, né? Hoje o que eu mais faço, eu tinha muita vergonha também de falar. Hoje o que eu mais faço é falar, né? Claro, tudo com equilíbrio, mas eu tenho sede de passar aquilo que eu sei. Eu não consigo ver uma pessoa bloqueada mais. E a gente começa a ter uma percepção muito grande. Depois que você desbloqueia, você consegue identificar o bloqueio nas pessoas. Hoje mesmo eu estive numa loja e eu conversei com uma moça e a gente vai se conectando, né, com esse tipo de pessoa. Deus, ele vai te levando aonde precisa ser levado mesmo. E ela tem esse bloqueio do medo. Então, assim, aí a gente fica feliz porque a gente percebe que a gente está seguindo o nosso propósito. Porque enquanto a gente não estiver em posição para fazer aquilo que a gente foi chamado, a gente não prospera, não tem como. Você não entra no fluxo, você não entra na sua essência. É como se você estivesse vivendo a vida dos seus pais. Porque se você não está no seu propósito, é porque você está com bloqueios. E os bloqueios, com certeza, vieram da sua infância. Ou seja, você não está vivendo quem você nasceu para ser. Né? Exatamente. Eu li um livro também, não sei se você já viu, o nome do livro é O Mais Estranho Segredo do Mundo, do Nightingale. Eles falam que as pessoas elas não prosperam na vida porque elas não sabem o que querem. Elas não têm um propósito definido, elas não acordam todo dia com aquela meta clara do que ela quer conquistar. Ela acorda reclamando porque acordou cedo, reclamando porque está no emprego que não gosta, reclamando porque é segunda-feira. Então, reclamar, se fosse uma coisa boa, não começava com ré, né? Mas reclamar é quando você clama duas vezes por aquilo que você está vivendo. Olha, reclamar é clamar novamente. Você está pedindo que aquilo ali que você está passando aconteça de novo. Então, vai acontecer para você de novo, e de novo, de novo, de novo. Agora, quando você sabe qual é o seu propósito, você acorda com outro brilho. Eu vou dar um exemplo básico aqui para você. Vamos supor que você ganhou uma viagem para Disney. Só que a viagem ela vai acontecer amanhã, de 5 horas da manhã. Eu garanto que você não vai acordar de 3 horas triste, com raiva, reclamando. Você vai acordar feliz da vida às 3 da manhã. Nossa, eu vou conhecer a Disney, aquele entusiasmo. Então, você tem que acordar todos os dias com aquele entusiasmo. Graças a Deus, acordei mais um dia. É mais uma chance que eu tenho de prosperar, mais uma chance que eu tenho de aprender alguma coisa nova que vai me aproximar da realização daquele sonho. Então, você tem que saber o que é que você quer. Mas você tem que simplesmente decidir, traçar metas, planos e fazer com que cada dia seja um degrau que você está andando para você chegar na realização daquele sonho. Né? O Nightingale, do livro O Mais Estranho Segredo do Mundo, ele fala que as pessoas elas não prosperam porque elas não pensam. Pensar é uma tarefa muito laboriosa. A pessoa, eu penso assim. Não, você na verdade tem atividade mental. O que é atividade mental? Você repete tudo aquilo que passou
na sua mente ontem, anteontem, anteontem. Você simplesmente fica remoendo a mesma coisa que aconteceu. Pensar é criativamente, é você começar a pensar em fazer alguma coisa que você não fez antes. É você tornar a realidade aquilo que não acontecia antes. Isso é pensar criativamente. Quando você pensa, você enriquece. Tem um livro do Napoleão Hill que ele fala, pense e enriqueça. E por que a maioria, 95% da população, né, não prospera, não consegue transformar a sua vida? Porque elas simplesmente não pensam. Então, se você... esse livro ele é pequeno, se você quiser pode até escutar no YouTube, você que está assistindo. O nome do livro é O Mais Estranho Segredo do Mundo. O nome do autor é Earl Nightingale. Ele fala que se você começar a pensar criativamente, é inevitável. Você vai criar alguma coisa que vai transformar a sua história. Eu lembro quando eu era adolescente, né, eu sonhava em ganhar dinheiro todos os dias. Eu queria... Rapaz, o meu sonho é ganhar dinheiro todos os dias. O que é que eu posso fazer para que todo dia eu ganhe dinheiro? Era meu sonho ganhar dinheiro todos os dias. Por quê? Porque eu queria ter uma moto, eu queria ter um carro, eu queria ter uma casa com piscina, eu queria poder viajar. O meu sonho era conhecer um lugarzinho que tinha num livro de geografia chamado Fernando de Noronha. Rapaz, um dia eu quero conhecer essa ilha, um dia eu vou lá. O que é que eu posso fazer para conhecer? Então, eu tinha esse desejo no meu coração desde criança. O que é que eu posso fazer? Então, sempre fui inconformado. Eu nunca me conformei com a pobreza, com a mediocridade, com o que as pessoas falavam de mim, né? As pessoas falavam, cara, você é um cara feio, magro, pobre, ignorante e tímido. Onde é que você vai prosperar? Onde é que você vai conhecer um lugar desse? Onde é que você vai ter um carro, uma casa? Nunca vai acontecer para você. Eu disse, mas eu acredito em mim. Nunca duvide do sonho de uma pessoa que não desiste, né? Você não consegue derrotar uma pessoa que não desiste. Então, eu sabia que um dia eu ia encontrar uma oportunidade, eu ia encontrar alguma coisa. Por quê? Porque eu estava procurando. E quem procura, acha. Então, eu estava procurando, eu estava ansiando por aquilo, eu desejava aquilo ali. E foi, para mim, demorou muito, mas eu consegui encontrar o que eu queria, o meu propósito. Então, no decorrer do tempo, né, eu comecei pequeno, eu fui estudar, eu fui me dedicar, eu fui aprender, eu fui ser disciplinado, comecei trabalhando para os outros. Hoje a gente tem empresa, hoje a gente tem um rendimento automático, né, que chama renda passiva. Hoje nós temos investimentos, a nossa vida transformou completamente. Eu já fui a Fernando de Noronha, realizei esse sonho, né, consegui comprar a empresa que eu sempre quis. Hoje, como eu disse um pouco antes, que entrou agora não viu, mas hoje eu vivo nos meus sonhos de quando eu tinha 20 anos. E eu fico imaginando como é que vai ser os próximos 20 anos, porque eu vou viver nos sonhos que eu tenho hoje. Então vai ser uma vida totalmente transformada. E o que aconteceu comigo pode acontecer com qualquer pessoa que decida vencer. Decisão, decidem destinos. O seu desejo é uma ordem. Se você decidir, você pode transformar completamente a sua história. Está aqui uma colega nossa, Caroline, aqui falando, gratidão desde Rafael e eu aprendemos muito com sua sabedoria. Você é um gigante, né? São pessoas que trabalham comigo. A Rafael já tem 10 anos que trabalha comigo. Um cara excepcional, né? Que tem aprendido muito, né? Tem transformado nossa vida junto. Está fazendo o pior ano comigo também, do Pablo Massal. Então, legal. Quando você descobre que o seu desejo é uma ordem, você só precisa cumprir as etapas para que aquilo ali aconteça na sua vida. Aqueles meus amigos que me ridicularizavam, que falavam que eu não ia conseguir, que eu era um fracassado, que era um pobre coitado, que tinha apenas da mulher que se casasse comigo, né? São as pessoas que não transformaram de vida. Às vezes eu chego na cidade lá que eu morava, são as pessoas que abastecem o carro, né? O carro que eu estou, são as pessoas que ajeitam o hotel, que as pessoas que servem as mesas lá, onde a gente está no restaurante. Mas por quê? Porque elas não acreditaram nelas mesmas e fazem questão que você também não acredite nos seus sonhos. Elas querem destruir seus sonhos para que você não prospere e que elas fiquem, não disse a você que você não ia conseguir, que você é um fracassado. Então, você tem que se rebelar contra o sistema e fazer com que isso aconteça na sua vida. Então, o propósito que você define no seu coração, ele faz com que você, todo dia, você se acorde com um brilho diferente no olhar, com aquele entusiasmo, com aquela vontade, com aquele desejo de crescer, com aquele desejo de ser melhor, com aquele desejo de ter, né, aquilo que você sempre sonhou na sua vida, né, de fazer aquela viagem, né, de você conhecer Fernando de Noronha, de você conhecer o Rio de Janeiro, né, conhecer Foz do Iguaçu. Nossa, eu lembro que quando eu namorava com a minha esposa, a gente morava lá em Caraúbas, né? Aí ela
ficava sentada na calçada, era um pouco alta, eu deitava a cabeça no colo dela e ficava olhando as estrelas, e de vez em quando passava um avião. Aí eu dizia para ela, gente, vem pra vizinha, eu não tinha nem a bicicleta, eu ia na bicicleta emprestada, né, para lá. E eu olhava e via os aviãozinhos passando e dizia, Cíntia, um dia a gente vai viajar num bicho desse. Ela ria, ela não acreditava. Né? Um dia a gente vai lá no Rio de Janeiro conhecer o Cristo Redentor. Né? Um dia a gente vai fazer uma viagem de cruzeiro. Né? Um dia a gente vai poder viajar para onde a gente quiser. A gente vai ter um carro. Né? A gente vai morar numa casa com piscina e tal. Ela era muito distante para ela, né? Mas hoje a gente já pode falar que isso aí é uma realidade. Isso aconteceu para a gente. Por quê? Porque a gente acreditou. Porque a gente não desistiu, a gente continuou tentando. Eu sei que demorou 20 anos, mas aconteceu. Né? E se demorou 20 anos e aconteceu, a gente não está partindo mais do zero. Imagine como é que vai ser os próximos 20 anos, agora com a mentoria de um bilionário. Uma pessoa que já chegou, quer chegar nos ensinando o que a gente deve fazer, pegando na nossa mão, dando aulas, dicas. Aí eu tenho certeza que o céu é o limite e a gente vai viver o extraordinário. E como ele diz, vamos tocar o terror nessa terra, despertar mais pessoas, fazer com que mais e mais pessoas conquistem aquilo que a gente já conquistou, que a gente já conquistou, porque a gente sabe que é real. Se aconteceu com a gente, pode acontecer com qualquer pessoa que quiser, ela pode realizar também. Né? Como o Carol faz aí, a gente tem que usar o poder da visualização. Você já consegue se visualizar naquelas viagens? Você já consegue se visualizar no seu carro? Você já consegue se visualizar dentro de um avião? Né? Você já consegue se visualizar lá no Cristo Redentor? Você já consegue? Eu me visualizava. Né? Quando eu dizia, um dia a gente vai fazer uma viagem de cruzeiro, eu já me imaginava no navio lá e tal, nas piscinas, assistindo o show. Né? E quando eu falava, as pessoas não acreditavam. Né? Ninguém acreditava. Mas eu acreditava, eu sabia que um dia eu ia estar lá. Né? A gente já foi para 3, né? Já foi assim, uma coisa que... quantas pessoas você conhece que fizeram, e a gente já conseguiu fazer, mas não é porque eu sou melhor do que os outros, não, pelo contrário, eu sempre me achei inferior, mas eu me dediquei muito, né, e sempre fui o mais esforçado em o quê? Em aprender. Se você for esforçado em aprender, porque aquilo que você não sabe, ele está lhe atrapalhando. O que você não tem hoje é porque você não sabe como conquistar. Porque se você já soubesse, você já teria conquistado. Então, o que é que está me faltando? Só um pouquinho mais de informação. E a gente encontrou o mentor certo, né? O nosso grande Pablo Marçal. E eu falo que nós somos todos iguais, né? Se ele conseguiu, nós conseguimos, nós temos a mesma chance, nós temos a mesma mente, né? Igual ele está falando, tem que pôr óculos para me ler, que eu não enxergo. A Caroline está falando o poder da visualização. Realmente, tudo começa na mente. O nosso maior tesouro é a nossa mente. A gente, igual você falou também da viagem, você com a sua esposa, vocês imaginou. Pode ser que ela não acreditou, mas só de colocar na mente, você já começa, né, a colocar energia naquilo. Por exemplo, onde eu moro, eu fazia meditação, né? Antigamente com a Elaine Orives. É igual o boot que o Pablo faz. O boot é uma visualização. Aí eu me visualizava sentada no lugar, eu gosto muito de borboleta, do arquétipo de borboleta, eu gosto muito de árvores, eu gosto muito de natureza. Eu amo natureza. Eu sinto Deus assim, sabe? Mais forte, né? Então eu fazia uma visualização nesse lugar. Isso deve ter 2 anos atrás. E onde que eu estou morando hoje? Exatamente no lugar que eu visualizei. Eu moro numa pousada. E aqui tem borboleta. Tudo que eu vi, eu nem imaginava morar onde eu estava. Eu não sabia nem o lugar que eu estava cocriando. Eu só imaginei. Eu morando num lugar com verde, porque eu não gosto de barulho, não gosto de cidade grande. Eu ainda vou morar em Alphaville, mas eu estou me preparando para isso, mentalmente falando. Mas eu quero morar num lugar que tem terra. Então, resumindo, hoje eu moro aonde eu cocriei. Então, você precisa, o quê? Parar de reclamar, esquecer os problemas que você tem e começar a focar naquilo que você quer. Focar, visualizar, sentir. Você tem que usar os 5 sentidos.
A forma mais rápida de você cocriar é você visualizar, você sentir cheiro, toque, você sentir literalmente dentro dos seus sonhos. Isso é muito, nossa, é incrível isso. Quanto mais você colocar detalhes na sua visualização, sentir cheiro, gosto, barulho, toque com a mão, mais rápido você entra em ressonância, mais rápido você materializa esse sonho. Eu co-criei também uma sociedade numa pousada, em outra pousada. Foi na época da pandemia, eu preocupada, porque eu tinha fechado minha loja, e aí eu falei, Deus, e agora, o que eu vou fazer? E eu tinha começado do zero, nessa busca de transformação. Aí eu olhei assim para uma pousada desativada, e eu me vi lá, eu comecei a me ver dentro dessa pousada, trabalhando lá como dona mesmo, dirigindo. Aí eu via carros lá, eu via os hóspedes dentro da pousada, eu me via sentada, tomando café, conversando, tudo que você pensar. Aí, só que lá tem um galpão enorme. Aí o que eu pensei? Como eu gosto muito de loja, né, de vender, trabalho com móveis rústicos, eu via dentro desse galpão, eu me via também, além da pousada, eu me via dentro de uma loja, dentro da pousada. Aí eu vi os móveis, luz pendurado, via tudo que você imaginasse assim, da loja, né? O que aconteceu? Passou um tempo, eu dei um telefonema para a dona da pousada. Aí falei com ela, fiz a proposta e tudo, mas não falei da loja, só falei da pousada. Falei, olha, eu estou desempregada e tal, estou vendo que a sua pousada está desativada. Se você precisar, eu entro aí, eu começo a fazer esse negócio andar. Ela adorou a ideia. Só que ela demorou um pouco para me dar a resposta. Aí é o tal que eles falam assim, ó, entrega para o universo, tipo assim, entrega para Deus, você já fez a sua parte. E realmente eu já tinha visualizado várias vezes. Então já estava assim, eu pensei assim, não, isso já é meu, vou cocriar outro sonho. E larguei. Só que eu percebi que ela estava demorando um pouco para me ligar. Aí eu falei, ah, Deus, isso aqui é meu, na hora certa vem. Aí passou um tempo, ela me ligou, me chamou para ir lá, aí me chamou para ser sócia dela, e olha o detalhe incrível, que ela não sabe disso. Ela virou e falou assim, Sheila, por que você não coloca a sua loja no galpão? Ou seja, ela nem sabia disso. Então, assim, eu falei, meu Deus, funciona, minha mente ela é poderosa demais. Aí eu percebi que eu já estava entrando no fluxo de Deus, sabe? Por quê? Porque eu estava tirando aquilo que estava me atrapalhando, que é as reclamações, murmurações, tirando as crenças e dando espaço para eu cocriar, né? Para eu entrar no fluxo do universo, que eles falam que é Deus. E é incrível, a nossa mente ela é muito poderosa. E Deus ele não nos limita. A nossa mente ela não tem limite. Se o homem criou o avião, olha para você ver. Provavelmente muita gente riu dele, né? Mas ele É verdade. tinha aquilo na mente. É, Então nós temos a mente dele, a única coisa que né? nos limita somos nós mesmos. Nós somos a nossa Estamos nós. única limitação, né? Se você parar para pensar, quando você tem o despertar da consciência, quando a sua mente ela desperta e você consegue descobrir que o seu desejo é uma ordem, que tudo o que você desejar, a sua mente ela pode realizar. O Napoleão Hill ele falava, né? Tudo que a mente humana pode conceber e acreditar, você pode realizar. Se eu for enumerar todos os pequenos milagres, entre aspas, que aconteceu na minha vida, depois que eu despertei a minha consciência, as pessoas, rapaz, não, isso foi coincidência. Rapaz, coincidência 50 vezes? 50 coincidências diferentes? Né? Tudo que eu concebi, acreditei, escrevi no papel, eu me visualizei, eu mentalizei, eu vivi aquilo ali, eu mergulhei naquele sonho. Eu já estava lá antes de acontecer. Eu criei um negócio chamado Lembranças do Futuro. Eu conseguia me lembrar de uma coisa que ainda não aconteceu. Como é que você consegue? Eu consigo me lembrar do que aconteceu ontem, antes de ontem, mês passado, ano passado, mas como é que você se lembra da coisa lá no futuro?
Então, quando você visualiza aquilo que você quer, se você se coloca naquele sonho, você faz uma imersão, você mergulha naquilo ali, você cria lembranças do futuro, e aquilo ali, ele já aconteceu na sua mente. Falta só ele acontecer de fato, de direito, né, nas vias reais. Então, quando acontece, você, eu já sabia, eu já estava esperando. Então, esperança é quando você espera que aquilo ali aconteça. Você já está esperando. Eu não tenho esperança, eu tenho esperança que aconteça aqui. Por exemplo, se a pessoa nunca jogou bola, aí diz, eu tenho uma esperança que eu vou ser jogador da seleção brasileira. Você já esperava que aquilo ia acontecer. Você 50, sei lá, 60 pessoas entraram e saíram da live, alguns ficaram até o final. Eu quero agradecer a todos que participaram com a gente. Mas se vocês quiserem participar do pior ano com a gente, não é que seu ano vai piorar, não é que sua vida vai piorar, pelo contrário. Você vai ter uma vida realmente difícil nesse ano, mas ter uma vida extraordinária. Vai ter um ano difícil, mas uma vida extraordinária aqui para frente, porque você vai aprender com quem já sabe. Né? Se quiser participar com a gente do pior ano, você chama no nosso direct, né? Ou chama a Sheila, ou me chama, que a gente vai lhe ensinar o que você precisa fazer, né, para participar do pior ano com a gente, tá bom? Então, suas considerações finais, Sheila, o que é que você tem a dizer aí? O pior ano, você cresce 10 anos em um só, né? Você alavanca 10 anos em um só. Exatamente. Já pensou você passar um ano se dedicando e voltar 10 anos na frente? Você, como se você estivesse voltando em 2033 de resultado. Não estou dizendo que você vai entrar na máquina do tempo e vai sair lá, mas você vai ter um resultado de 10 anos em um. Então, exatamente essa proposta, né, que nós, né, aderimos e acreditamos que pode transformar a vida de vocês, assim como está transformando a da gente. Tá bom? Então, considerações aí finais da Sheila, para a gente finalizar a nossa live. Eu agradeço a todos também que está aqui, né? A gente quer falar, quer transbordar, mas a gente né? A gente está aqui para aprender e falar do curso, né? Quem quiser aqui destravar, quem tiver sede de transformação, quem não tiver conformado com a vida que está vivendo, se quiser estar participando com a gente, né? Pode nos chamar aqui. E eu vou estar sempre gravando live aqui. Eu gravo live todo dia, né? Na verdade. Aí quem quiser participar, fica à vontade. Muito obrigada. Então, você que está assistindo aqui a nossa live nesse momento, né? Se você puder, tira um print, marca a gente. Nós vamos repostar você também, tá bom? E vem com a gente fazer um ano diferente, né? O meu pai entrou aqui também, a Sandra, tem tanta gente conhecida aqui. Eu quero agradecer a todos, né? Que tiraram um momento para estar com a gente aqui. No direct que a gente explica melhor, né? A gente explica melhor se tiver alguma dúvida. Quiser participar com a gente, né? Esteja acompanhando nossos stories. Sempre a gente coloca alguma sacada, alguma dica, né? Alguma informação preciosa que mudou a vida da gente. Né? E quiser participar também do Pior Ano com a gente, vem que vamos formar um time aí de generais do reino para despertar essa nação, fazer com que muitas pessoas prosperem e realizem os seus sonhos e dos sonhos da sua família, tá bom? Agradecemos, tira um print, marca a gente, né? Que nós estamos aqui realmente para fazer a diferença na vida das pessoas, beleza? Eu já tirei meu print aqui. Eu tchau, também. Tchau, até mais. Tchau, tchau. Boa noite, pessoal. Viu? Pela presença.